Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar sobre o projeto de iniciação científica intitulado como Variabilidade da frequência cardíaca e capacidade funcional de indivíduos com diabetes tipo 2 acometidos por Covid-19 a longo prazo, sob orientação da professora Lília Pinto. A Covid-19 pode causar piora da condição clínica e funcional de indivíduos que vivem com doenças crônicas, como diabetes tipo 2. E existe uma lacuna de conhecimentos a respeito dos prejuízos autonômicos e funcionais apresentados a longo prazo por indivíduos com diabetes tipo 2 que foram acometidos pela Covid-19. Por isso, o objetivo desse estudo foi avaliar se indivíduos com diabetes tipo 2 acometidos pela Covid-19 há 1 ano ou mais apresentam redução da variabilidade da frequência cardíaca, VFC, e da capacidade funcional em comparação àqueles sem o histórico da doença. Esse estudo foi um caso controle transversal e a amostra foi composta por um grupo de indivíduos com diabetes tipo 2 e histórico de Covid-19, o grupo DM-CoV, e um grupo sem histórico de Covid-19, o grupo DM. E os pacientes eles foram avaliados quanto ao nível de atividade física, através do Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC, quanto à capacidade funcional, através do Incremental Shuttle Walking Test, e pela frequência cardíaca, FC, e medidas de VFC, pelo desvio padrão dos intervalos RR normais, INN, raiz média quadrática das diferenças entre INN sucessivos, porcentagem de INN sucessivos com diferença maior que 50 milissegundos e componentes espectrais de baixa e alta frequência em unidades absolutas e normativas. Com relação à análise estatística, a distribuição dos dados foi investigada a partir do teste de Shapiro-Wilk. Variáveis com distribuição normal foram expressas em média, desvio padrão, e as demais em mediana, intervalo interquartil. As variáveis categóricas foram comparadas pelo teste Q-quadrado e as variáveis numéricas pelo teste T não pareado ou teste de Mann-Whitney. Para todos os testes foi adotado um nível de significância de 5%. Com relação aos resultados e conclusões, na tabela 1 podemos perceber que não houve diferença significativa entre os grupos amostrais, com relação à idade, o sexo e o nível de atividade física. Com relação à tabela de resultados, dos 23 indivíduos participantes, sendo 9 do grupo DM-CoV e 14 do grupo DM, não houveram diferença significativa entre os grupos com relação às variáveis analisadas. Podemos concluir que a Covid-19 não causou prejuízo na modulação autonômica cardíaca a longo prazo em indivíduos com diabetes tipo 2. E os indivíduos com histórico de Covid-19 percorreram em média 100 metros a menos no Shuttle Walking Test, sugerindo o prejuízo da capacidade funcional causado pelo Covid-19. Por fim, os achados desse estudo são preliminares e apontam a necessidade de investigações futuras, envolvendo um tamanho amostral maior, incluindo outras medidas de modulação e função autonômica cardíaca, para confirmação dos resultados encontrados.